Bom, meu nome é Leila. Hoje eu estou conversando com o Marcos Vinícius Barbosa da Silva, pesquisador na área de genômica e bioinformática na Embrapa Gado de Leite. Tudo bom? Tudo bom, Leila? Bom, ele veio conversar hoje aqui com a gente sobre o leite A2. Eu só começo com uma pequena informação, né? Que entre 60 e 75% da população mundial sofre com algum tipo de desconforto ao ingerir leite ou derivados, mas apenas uma pequena parcela é diagnosticada com as doenças, né, relacionadas com o leite, que é a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose. Então, vamos falar um pouquinho sobre o leite A2, que é um leite que, teoricamente, ele é mais fácil de digerir. Começando com a pergunta básica, o que é o leite A2? Tá. Bom, o leite A2 é o leite produzido por vacas que têm duas cópias do chamado alelo A2 de um gene que se chama beta-caseína. Então, todos os animais que possuem duas cópias desse gene, da beta-caseína, produzem, então, o leite A2. Uhum. Tá, e hoje em dia no Brasil, qual que é o leite que a gente tem acesso quando a gente vai comprar no supermercado, nos mercados? Bom, sem dúvida nenhuma, o leite A1, né, o produzido por vacas que são homozigotas para o alelo A1 da beta-caseína, tá, ou heterozigotas, é o produto que está mais prontamente disponível no mercado. Hoje, pouquíssimos rebanhos, tá, e pouquíssimas empresas comercializam o leite A2. Tá? Você encontra o leite A2 hoje em alguns centros urbanos, né, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, porque o nível de produção ainda é relativamente baixo, tá, no leite A2. Como é que surgiu? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E estava me explicando essa questão que muito tempo atrás as vacas produziam, a maioria do leite que elas produziam era do leite A2, né? Agora, e sofreu uma mutação. Explica mais ou menos o que aconteceu, então, que hoje em dia a gente tem mais oferta de A1 do que A2. Perfeito. Bom, há cerca de 10 mil anos atrás, todos os bovinos eles produziam somente o leite A2, ou seja, todas as vacas tinham os alelos A2 para esse gene da beta-caseína. Ocorreu, então, nesse período, uma mutação, tá? Uma mudança única naquelas letrinhas ACTG, né? Do DNA da vaca, e algumas dessas vacas começaram, então, a produzir o leite A1. Como essa mutação ocorreu nas vacas da raça holandesa, que são aquelas mundialmente conhecidas pelo maior nível de produção, tá? Esse alelo acabou se espalhando para todas as outras raças. Então, como essas vacas, as holandesas, são aquelas mais usadas nos sistemas de produção de leite, então a maior produção do leite hoje é o leite A1. Marcos, tem muito preconceito, a gente vê muito preconceito hoje em dia, né? Quanto ao leite, corta o leite de noite, não toma leite antes de ir para a cama, quase tudo deve ser intolerante à lactose. De onde é que surgiu isso, assim, que as pessoas estão indo realmente contra o leite, estão cortando o leite da sua alimentação? E por que que o leite A2 ele pode vir realmente para sanar um problema que não é nem intolerância à lactose, nem alergia à proteína do leite, mas é realmente a questão da digestão do leite? Bom, eu tenho visto muitos médicos e nutricionistas, às vezes, recomendando a retirada de produtos lácteos, né, e do leite da alimentação de alguns pacientes. E, na verdade, eu vejo isso muitas vezes como um total desconhecimento por parte dessas pessoas, né, do que o leite representa e do que exatamente o leite é. Né? Como você falou, cerca de 60% a 70% da população mundial ela tem algum tipo de desconforto, mas esse desconforto não significa necessariamente nem intolerância à lactose e nem alergia a uma das proteínas do leite. E o que eu vejo é que as pessoas às vezes não têm uma base muito científica para fazer esse tipo de proposição. Há 2 anos atrás eu fiz uma palestra sobre o leite A2 junto com a presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição, e ela é muito positiva em relação à ingestão do leite, ou à inclusão do leite na dieta das pessoas. Né? Nessa mesma palestra, a gente dividiu esse tema com o Drauzio Varela, que foi outra pessoa que se mostrou extremamente positiva
na inclusão do leite na dieta. Então, é óbvio que existem casos específicos de alergia, de intolerância, que devem ser identificados pelos profissionais competentes, tá? Usando os testes e o diagnóstico correto. Tá? Mas o que eu acho que houve uma demonização desse produto sem um conhecimento mais profundo do que ele é e do que ele significa. Tá? E talvez esse seja o grande problema. Por outro lado, a gente vê que muitos nutricionistas até incluem o leite como um repositor, né, de minerais após algum exercício físico executado pelas pessoas, ou seja, ela pode funcionar muito melhor a ingestão do leite do que a ingestão de um outro produto comercial para reposição de sais minerais. Existe algum tipo de gado no Brasil que tenha mais chance que produza o leite A2 em mais quantidade do que outros gados já utilizados? Sim, bom, como eu falei, a questão da diferenciação das raças, ela realmente existe. Algumas raças têm um nível maior, uma frequência maior desse leite, desse gene A2 da beta-caseína, né, em relação às outras. Normalmente as raças zebuínas, elas têm mais de 90%, tá, na sua população de animais com duas cópias desse alelo. Tá? E a seleção para esse tipo de animal ela passa a ser muito mais fácil. Hoje no Brasil, 80% da produção de leite ela é baseada principalmente em animais girolando, que são o cruzamento dos animais holandeses com os animais zebuínos, né, como o gir leiteiro. E isso, obviamente, aumenta a frequência desse alelo A2 na população. Tá? Então, se a gente tiver uma ação coordenada de seleção desses animais, ela se torna muito mais fácil, o prazo relativamente curto e a gente pode ter um número maior de indivíduos produzindo leite, né, no caso as vacas, com a alta frequência do alelo A2. O que seria hoje, o que deveria acontecer, né, no nosso país para as pessoas terem mais acesso ao leite A2? Olha, eu acho que a primeira coisa é a informação. Muitas das pessoas, ou talvez a maior parte da população, não sabe exatamente o que é o leite A2. E se você provavelmente levar esse tipo de informação para o consumidor de uma forma geral, você acaba tornando, né, esse mercado mais atrativo, porque a demanda ela pode crescer. Hoje, no setor produtivo, a gente não vê uma ação coordenada, tá, para a produção e exploração desse mercado. Tá? Então, a cadeia produtiva, na verdade, incluindo aí, tanto os produtores como a indústria, né, e até mesmo o consumidor, elas deveriam se organizar no sentido de explorar melhor as grandes vantagens desse tipo de leite e também da produção do leite A2. Só uma dúvida, assim, que pode ser que alguém tenha a mesma dúvida que a minha, com relação a sabor entre o leite tipo A1 e o leite A2. Existe alguma diferença de sabor? Não existe diferença de sabor, tá, entre esses dois tipos de leite. Tá? Pode ser que uma pessoa seja mais, vamos dizer, sensível e encontre alguma diferença, mas não, teoricamente ela não existe. Olha, muito obrigada pelo esclarecimento, pela participação. Eu acho que é muito importante a gente realmente mostrar para as pessoas que existe preconceito realmente com relação ao consumo do leite. Nem tudo é culpa do leite. E te agradeço bastante, assim, essa participação aqui e espero que a gente consiga, né, levar esse tipo de conhecimento não só ao consumidor final, como aos próprios produtores que vejam a importância de se unirem para conseguir montar uma cadeia mais acessível a todos e que eles também consigam ter um mercado maior. Obrigada, Marcos. Olha, obrigado, Leila, pelo convite. É um prazer e eu coloco aqui à sua disposição, me coloco à sua disposição para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, se houver necessidade, tá? E dizer que esse tipo de informação para o consumidor e para a população em geral é extremamente relevante e de grande importância.